Oi, galera. Eu tô sentindo falta de vocês me darem trabalho. Ontem, pessoal, passei naquele quadrinho lá do horário, eu vi pouquíssimos alunos que tiveram acesso ao fórum. Vocês não querem me dar trabalho, não é? Tem duas coisas. Ou vocês estão entendendo todo o assunto, ou vocês não estão entendendo nada. Se estão entendendo todo o assunto, viva, méritos para vocês. Mas se não estiver entendendo nada, o professor agora vai ficar triste pra caramba. Por quê? A gente tem uma equipe toda montada para fazer esse trabalho para vocês. Tá certo? Está mobilizando toda uma estrutura para ir até você, nessa telona aqui agora, para mostrar o trabalho. Portanto, se faz necessário que você também faça parte de vocês, para que todo o trabalho da nossa equipe seja reconhecido através do seu talento, através do seu sucesso, do seu 10. Então, quando chegar na sua casa, no momento, consultem o nosso fórum. Faça enquete, perguntas, questione, para que a gente possa trabalhar melhor as nossas questões. Tá certo? Então, voltando, Eurico Montenegro, vamos trabalhar hoje com a nossa quarta videoaula. Ou seja, a competência de hoje vai ser características geométricas de superfícies planas, ok? Então, no nosso caderno, você abre aí, você vai ver o seguinte, ó. O dimensionamento e a verificação da capacidade resistente de barras, que a gente viu na aula anterior, a definição do que é uma barra, a gente mostrou para vocês. Hoje eu vou falar para vocês, além dessa barra, uma expressão, seção longitudinal e transversal, tá certo? Onde, para isso, eu preciso definir com vocês algumas propriedades. Quais são as propriedades? Vê só, eu vou dar só uma introdução, mas eu gostaria que vocês recorressem a verificar um vídeo que eu postei para vocês, nas atividades que vocês vão desenvolver junto da sala de aula. Eu gostaria também que vocês dessem uma verificada no nosso caderno, nossa apostila, que eu coloquei alguns sites para vocês, onde eu explico melhor essas figuras, essas gravuras, o que é um quadrado, o que é um retângulo, etc. Ok? Então, essas propriedades dessas figuras planas são o seguinte, ó, área, momento de inércia, momento estático, momento de resistência, centro de gravidade, raio de giração. Nós vamos definir tudo isso a partir desta aula, tanto na competência 4, 5, 6, o que é cada uma delas, tá certo? Com exemplo e também com atividades semanais. Portanto, pessoal, vamos começar de hoje falando um pouquinho para vocês sobre o que são características geométricas de superfícies planas. Tá? Vocês poderão analisar comigo através da figura 30. Nessa figura 30, eu mostro para vocês, do lado esquerdo do caderno, aqui dentro, ele está mostrando uma barrinha. Onde a barrinha, ó, ele tem umas letrinhas, H, B e L. Eu digo, o que são isso daí, ó? Eu digo lá mais adiante, ó, que a figura A é a altura da barra, o B é a espessura da barra. E eu falo também que o L é o comprimento da barra, ok? Onde eu vou precisar dessas informações quando eu questionar a respeito de uma palavra chamada seção longitudinal e seção transversal. Está acompanhando comigo no caderno? Então, ó, passa mais um olhinho. Lá adiante eu falo o seguinte, ó, seção longitudinal é o lado da barra que contém o comprimento L e a altura H. Conseguiu situar no caderno? Ótimo. Agora vamos fazer agora sobre seção transversal. Ele fala, ó, é o lado da barra que contém a largura B e a altura H. Se situou? Beleza. Agora, dá uma olhadinha sobre o que é a definição de área, tá certo? Como é que é representada a unidade de área dela, tá certo? E também, ó, onde ela é utilizada. Porque, ó, a área, tá certo? É uma superfície limitada de um contorno. Agora, ela é aplicada nas tensões normais de uma barra, onde eu vou medir aí tração e compressão, e também, ó, eu vou medir a tensão transversais ou corte desta barra, tá certo? Mais adiante, pessoal, a gente montou uma tabelinha para vocês, que no nosso caderno já está com tabela número 5. Aí nela eu mostro para vocês as figuras geométricas numa coluna chamada figura, do meu lado esquerdo, caminhando da esquerda para a direita. Vocês vão verificar as fórmulas que eu utilizo para fazer o momento de inércia, tá certo? Caminhando mais um pouquinho para a minha direita, vocês vão ver o momento de resistência, o momento resistente, e depois o raio de giração. Percebe, ó, as fórmulas aqui, elas já foram todas simplificadas. Mas, Eurico, como é que tu chegou a esta fórmula?
a gente faz a demonstração ao longo da apostila, tá certo? Onde a gente define o que é um momento de inércia, um momento de estático, o que é um raio de giração, tá certo, pessoal? Então, ó, se você parar para analisar, através da figura 31, vocês vão verificar aqui que eu estou mostrando para vocês a forma para calcular o centro de gravidade da figura. Dá uma olhadinha, onde eu utilizo aí uma expressão, ou através de uma forma, e depois eu defino esses conceitos. Procura dar uma olhada nesses conceitos, verificar as formas, como é representada as formas, o motivo delas, tá certo? E aí, a partir daí, a gente vai evoluir um pouquinho nossos conhecimentos e vamos falar sobre centro de gravidade de um sólido. Centro de gravidade, Eurico, isso é uma coisa no furo, no centro? Exato. Mas, Eurico, e se a figura for um retângulo, ela vai ter um centro? Vai. Se ela for um quadrado, vai ter um centro? Vai. Eita, eu pensava que era só ciclo que tinha centro. É não. Todas as figuras, ela tem um centro. Para isso, a gente precisa calcular, tá certo? Então, ó, ele fala o seguinte, ó, o centro de gravidade de um sólido, ele está relacionado ao ponto no qual o somatório dos momentos dos pesos das partículas desse tema sólido ele é nulo. Eu digo, como é que uma coisa pode ser nula somatório? Presta atenção, olha a demonstração. Lembra que na primeira aula da gente a gente falou sobre coordenadas cartesianas? Tá? A gente vai terminar também em função da função cartesianas. Dá uma olhadinha se tu ficou com dúvida. Lá na competência 1, ou procura ver na apostila ou nos livros de matemática que você tem em casa, ou na nossa biblioteca aqui da escola, que vocês vão verificar, introduzir o que é coordenadas x e y, tá? Ó, com isso daí, vocês vão determinar a localização exata deste ponto, através das coordenadas x e y, tá certo? Aí vai demonstrar para vocês a importância de calcular esse centro de gravidade. Eu digo que é o seguinte, ó, eu preciso com isso determinar o sistema de elemento, o sistema de referência, tá certo? E depois as respectivas coordenadas, para que eu possa atingir esses determinados valores. Dá uma olhada no caderno que vocês vão verificar as fórmulas e as aplicações, bem como a demonstração destas fórmulas, tá certo? Vocês vão verificar também que nosso caderno contém um lance chamado propriedade das coordenadas, onde ele especifica para você que para ter um centro de gravidade, a gente precisa conhecer um lance chamado plano e eixo diametral. Você precisa conhecer um plano, eixo, ponto de simetria. Você também precisa conhecer eixo de simetria e coplanares. Dá uma olhada nesses conceitos para que a gente possa, quando apresentar as figuras, a gente conseguir identificar com mais detalhe, com mais afinco, o porquê dessas sopinhas de letras, tá certo? Ora, pessoal, um sistema, tá certo? Ele é composto por outros subsistemas. Vocês podem identificar isso através das gravuras que eu mostro para vocês, nessa competência de número 4, onde eu faço o seguinte, ó, eu faço centro gravitacional de linhas, centro gravitacional de superfícies planas e centro gravitacional de figuras, onde eu boto semicírculo, eu ponho quadrado, eu coloco triângulo. Dá uma olhadinha nesta fórmula e dá uma revisão nela. Em seguida, veja como eu resolvi uma questão através de um exemplo, onde eu coloquei lá, ó, calcular o centro da gravidade da figura, onde eu mostro aí, ó, uma figura em forma de um T, tá? E nessa figura T, a gente fez uma sequência de 3 subfiguras, ou 3 subsistemas, onde a gente criou sistema 1, sistema 2, sistema 3. Eurico, por que tu fizeste isso? Nós fizemos o seguinte, ó, como T, eu não tenho como ter uma figura dimensional em forma de um T, eu sei que eu conheço uma forma, uma aplicação para um quadrado, eu conheço uma forma, uma aplicação para um retângulo. Então, eu fiz a divisão de subsistemas e calculei cada um a um, tá certo? E mais adiante, eu chamei assim, ó, eu fiz o cálculo da área A, da área B, da área C. Ou simplesmente eu coloquei, ó, número 1, número 2, número 3. E a partir daí eu fiz esses cálculos e lá no final eu fiz um somatório dele e determinei onde seria o meu ponto gravitacional. Onde eu precisei utilizar uma nova gravura, que vocês vão ver na nossa cartilha, e aí eu fiz um acerto entre a linha que eu conheço com o meu centro gravitacional, utilizando a fórmula. Tá certo? Resolvam nas nossas atividades aí. Procurem praticar com mais detalhe e verificar estas colocações. Se tiver alguma dúvida, me consultem. Usem a nossa experiência. Nessas aulas finais, nós estamos acontecendo agora, tá? Tanto da competência 4, 5, 6, é a aplicação direta de fórmula.
Para a gente explicar a aplicação direta de fórmula, tá certo? A gente iria levar um determinado tempo. Pressupondo que você está estudando, que você está colaborando conosco, eu estou à sua disposição no nosso site para que a gente possa desenvolver isso, tá certo? Feito isso, dá uma olhadinha na nossa atividade semanal. Eu estou postando ela tanto no final do nosso caderno, quanto também no nosso site, na nossa videoaula. Ok, pessoal? Com isso, eu vou dizer para vocês o seguinte: estudem, boa tarde, boa noite, bom dia, o momento que você tiver mais disponibilidade para estudar, tá certo? Obrigado e a gente se vê na próxima, ok, gente?